aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2025 e a gente está em mais um episódio da nossa série Mapa Astral e Reflexão, onde eu olho para o mapa do dia, o mapa do momento, olho para o movimento da Lua, as conversas que essa Lua faz com outros elementos e a gente faz algumas reflexões. Antes da gente ir para o vídeo, eu já quero pedir para você que deixe o seu like, deixa aí o seu joinha para fortalecer meu trabalho. Se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito. E agora sim, vamos nessa. O mapa mostra um momento interessante, porque nós temos uma lua cheia acontecendo em Leão. O que é a lua cheia? É quando nós temos uma lua fazendo uma oposição ao Sol. Isso, em termos psicológicos, vamos dizer assim, seria o quê? Seria um conflito entre aquilo que eu quero e aquilo que eu necessito, basicamente falando. Então, esse é um momento para olhar para as minhas necessidades pessoais e perceber o quanto que eu deixo as questões sociais influenciarem nessas minhas necessidades. É uma das visões. Porque, veja, a Lua representa a necessidade emocional. Ou seja, é aquilo que é necessário para que você se sinta bem. Quando ela está em Leão, o que você precisa? É de uma boa autoestima, de uma expressão criativa daquilo que você sente. E muitas vezes ela traz a necessidade de viver um bom drama. Então esse é um momento em que, por conta dessa energia de Leão, muitas pessoas vão querer ser o centro das atenções. Vão querer estar no controle e vestir aquela roupa de líder. Aí o desafio dessa lua leonina é o quê? É justamente a necessidade que tem de se obter a aprovação das outras pessoas, de ser o foco das atenções, justamente como eu falei ali. O principal ponto aqui é justamente não ganhar essa atenção das outras pessoas, mas desenvolver a boa autoestima, porque isso é o que vai permitir que você realmente seja autossuficiente e não seja emocionalmente afetado pelas opiniões dos outros. Porque nós temos uma questão aqui, que eu olho muito para fora, o Sol, né? Olho muito para fora, para o coletivo, para os outros, e talvez eu não olhe tanto para dentro, para mim, né? Porque é meu mesmo. Talvez eu faça coisas para agradar os outros em troca da aprovação. Como a gente está num momento de lua cheia, então é realmente a hora de parar e olhar para a sua verdade, compreender o quão forte e especial você é, porque você tem em você, dentro de você, uma centelha divina. Então você tem que perceber quais são as suas reais motivações, necessidades e o quanto você deixa as outras pessoas influenciarem na sua vida. Ou o quanto que você se importa com o julgamento das outras pessoas, assim como o quanto que você se julga também. A lua nova do dia 29 de janeiro, ela aconteceu em Aquário, incentivando os projetos que visam a fraternidade, por assim dizer. Então, agora esse é um momento de colher os frutos das sementes que foram plantadas naquele momento. Aí eu pergunto, você está pensando, os projetos que você faz, a realização que você busca, ela visa só o seu lado na história ou você se preocupa com algo, com o seu papel dentro da coletividade, dentro da sua sociedade? Lembre-se que embora você seja o protagonista da sua história, os outros também são e estamos todos na mesma experiência. Então nós devemos saber equilibrar o nosso senso de fraternidade, humanitarismo, com a nossa necessidade de nutrir as nossas próprias necessidades. Aí nós temos também um Sol que está em Aquário, né? O Sol vai falar da autoestima. Um dos temas que eu gosto de explorar através do Sol é a autoestima. O que é a autoestima? É a imagem subjetiva que eu faço de mim mesmo. Então é como que eu me vejo. Aquário é um signo coletivo, progressista e que fala de convicções firmes. Então o que esse Sol em Aquário me fala? A minha autoestima pode ser afetada pela importância que eu dou à opinião dos outros, que os outros têm sobre mim. Também ela pode ser afetada pelo meu progresso, né? O Aquário é progressista, futurista. Então, será que eu estou me movendo para frente na minha vida?
Será que a sociedade vê o meu progresso? E é claro, também tem a necessidade de expor as suas convicções de forma firme e ser reconhecido por isso. Partindo disso, então, a gente entende que esse é um momento para você ter uma percepção racional do quanto que você deixa a opinião das outras pessoas influenciarem em como que você se sente. Se lembre que a autoestima, ela é a imagem subjetiva que você faz de si mesmo. Foi o que eu disse antes aí. E não é aquela que os outros têm de você. E o que é importante aqui? Esse sol, ele se preocupa com a igualdade, né? A igualdade, as oportunidades iguais para todo mundo, as questões sociais, a liberdade de expressão principalmente. Só que muitas vezes, como ele tem as convicções dele muito firme, ele pode achar que só as ideias dele é que são as corretas, é que são as que devem ser ouvidas. E nesse caso é necessário tomar um cuidado, né, para que isso não aconteça. Porque assim como você tem a sua voz, todos têm também. Essa lua também está fazendo uma oposição com o Mercúrio, que está em Aquário, né? O Mercúrio junto com o Sol aqui. Então fica evidente que existe um grande desejo de se comunicar abertamente, de ter liberdade de expressão. Porque Mercúrio é o planeta da comunicação. Ele é basicamente isso: comunicação, troca social, interações, aprendizados. E quando ele está em Aquário, ele fala justamente dessa comunicação sem barreiras. E é uma comunicação muito racional, imparcial, lógica, progressista. E de novo, né? Aí eu preciso ter aquele discernimento de que, será que eu estou seguindo as minhas ideias? Será que essas ideias que eu estou colocando para as pessoas, elas são realmente minhas ou elas são influenciadas pelos outros? Eu já falei disso uma vez, né? Mas eu torno a falar sobre a questão de seguir a moda do momento, de seguir a massa, de acompanhar a massa. Essa lua, ela indica que existe uma necessidade de se destacar no meio dessa massa, de ser diferente, justamente. A gente vai ver por causa de Urano aqui, ó, ser diferente. Então é legal você fazer essa olhada, você dar esse olhar aí para se o que você não está buscando para a tua vida aí, ó, se os seus pensamentos, as suas ideias, até a sua expressão, ela não está tentando se igualar muito ao padrão do momento, né? Porque essa lua, ela diz: seja você mesmo, olhe para você mesmo. Nós temos também uma lua fazendo quincúnstios com Saturno, Netuno e Nó do Norte em Peixes. O Saturno é o planeta que fala da responsabilidade, entre outras coisas. E no momento, o que ele está pedindo? É para que você se comprometa com o desenvolvimento do seu lado emocional, com o seu amadurecimento emocional, desenvolver a empatia, a compaixão. E aqui eu vou trazer uma reflexão, né? Normalmente eu falo muito da astrologia voltada para o pessoal, certo? Porque nós estamos aqui para evoluir o nosso pessoal primeiro, para a gente evoluir a nossa individualidade, para que depois a gente realmente consiga influenciar um pouco mais o nosso coletivo de uma forma positiva e não o contrário, né? Então esse Saturno pede para amadurecer, para desenvolver esse lado de compaixão, de empatia. E a reflexão que eu quero trazer aqui é: será que eu penso muito em mim? Será que eu estou focando demais só em mim e de repente deixando toda a coletividade de lado? Com essa configuração desse mapa, dá para trazer um monte de pensamento, mas eu estou trazendo apenas alguns, porque senão o nosso vídeo aqui ele vai ficar gigantesco. Ele já fica normalmente, né? Este quincúncio com Saturno fala que existe a necessidade de fazer ajustes. Geralmente o planeta mais pesado ele vai influenciar um pouco mais o planeta mais leve, né? No caso, a Lua se mexe extremamente rápido. Então eu diria que esse Saturno exerce um impacto um pouco maior nessa Lua. Por isso, a necessidade de olhar e perceber: será que eu não estou sendo muito egocêntrico e pensando só nas minhas necessidades e deixando as necessidades do coletivo de lado? Por outro lado, existe a questão de: estou deixando o coletivo me influenciar demais, estou deixando o meu eu, as minhas necessidades um pouco de lado, e aí eu preciso amadurecer como eu me sinto com relação a isso, para quem sabe fazer uma mudança.
O caminho, de toda forma, a lição de Saturno pede que cada um olhe para as suas questões emocionais, para como vive a sensibilidade, para o fluxo das suas emoções e para seus próprios ideais. Essa é a lição de Saturno. Quando eu me conecto com o meu ideal, aquele que ressoa com a minha alma de fato, aí sim eu vou estar fazendo o meu papel dentro da coletividade, porque cada um tem o seu papel de fato. E aqui também nós temos Netuno, como eu falei, né? A Lua conectada com Netuno, pedindo um ajuste. Então é o que? É ser mais sensível, tá? Ser mais sensível, se conectar mais empaticamente com esse coletivo, se conectar com a sua própria espiritualidade, desenvolver mais esse lado, porque daí isso vai ampliar a visão, isso vai mudar um pouco as coisas. Eu já falei isso em outros vídeos. Quando eu tenho empatia suficiente para ver o lado do outro, para sentir a dor do outro, para entender como o outro se sente, fica mais fácil até para eu me relacionar com as pessoas. E daí eu vou conseguir medir a força do meu ego, por assim dizer, a força das minhas reações. Fica muito mais fácil lidar com essas coisas. Que eu me torno uma pessoa no mínimo mais coerente. Eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não quero que façam para mim e vou fazer para o outro aquilo que quero que façam para mim. Aí nós temos a Lua fazendo uma quadratura com Urano, e isso passa a ideia de que é necessário fazer mudanças. Que mudanças são essas? Mudanças em padrões que para nós são confortáveis. Que padrões são esses? Aí você que vai olhar para a sua vida e ver aonde que está o conforto. Aonde que você está resistindo a mudar, porque é justamente aí que você tem que mudar. Estou resistindo a mudar de trabalho. Beleza, por que eu estou resistindo a mudar de trabalho? Porque esse trabalho me dá bastante dinheiro. Ok, mas como que esse trabalho nutre as suas emoções? Como que você se sente nesse trabalho? Será que você se sente realizada nesse trabalho? Se você não se sente realizada, talvez seja um momento de mudar esse aspecto na tua vida, procurar um novo caminho. Quem sabe? Eu estou resistindo a mudar no meu estilo de vida. Eu levo uma vida muito sedentária, eu como bastante, eu tenho um estilo de vida que para mim já não é mais legal. E eu estou resistindo a mudar. Então, começa por aí. Vamos fazer uma mudança. Essa mudança, lógico que ela não é muito fácil, né? Porque é um desafio. Você está acostumado com o negócio. Você já está acostumado ali. Mas você tem que trazer o novo para sua vida. Tá certo? Se tu olhar para esse sol aqui, ele quer liberdade, tá? Liberdade não só para si, para todo mundo, mas que é a liberdade de expressão, de ideias, coisas novas, pensar no futuro. Essa lua, ela coloca o foco em si mesma, né? Então aqui eu olho para frente, aqui eu olho para mim. Então o que o meu eu almeja? O que ele quer? Como que ele quer se realizar? E daí eu tenho que ver, será que os meus hábitos hoje, eles me levam para onde eu quero chegar? Será que a minha rotina me leva para onde eu quero chegar? Meu padrão de comportamento me conduz até lá? Se não, bora fazer mudanças, vamos tentar mudar. Acabei não fazendo o slide dos nodos, gente, mas eu comentei com vocês que a Lua ela está interagindo com o nodo norte. Ela não interage de fato assim com o nodo sul, com um aspecto considerado maior que a gente fala, né? Esses aspectos mais comuns. Mas uma vez que ela interage com esse nodo norte, obrigatoriamente vai afetar o nodo sul. Então, o que acontece? Então, a gente tem hábitos, olha o signo de Virgem aqui, nodo sul em Virgem. A gente tem hábitos que a gente tem que deixar para trás, que a gente tem que ter disposição para mudar. Tem que olhar para eles de forma analítica e perceber, com senso crítico, perceber o que tem que ser melhorado, aprimorado, tá? Deixar esses aspectos mais práticos, são coisas práticas que a gente costuma fazer, tá? E que podem estar nos limitando em algum aspecto. E nós temos que desenvolver o quê? Desenvolver o lado emocional, o lado sensível, perceber aquilo que ressoa realmente com o que está dentro de nós.
desenvolver, logicamente, como eu falei, empatia, compaixão, olhar para os nossos ideais. De repente, o que eu estou fazendo hoje não está alinhado com os meus ideais, então é trabalhar nesse sentido, para fazer mudanças que me coloquem mais nessa direção. E aqui nós temos a oportunidade. Olha, a Lua conversando com Lilith gera uma oportunidade de crescimento. E essa oportunidade de crescimento ela vem através de equilíbrio, tá? Equilíbrio, paz, harmonia. Eu tenho que olhar para o que eu necessito, eu tenho que olhar para as minhas reações emocionais, para como eu me comporto com as pessoas, tá? E buscar criar. O signo de Libra é um cardinal, então é de início, é buscar criar a harmonia, a paz, a beleza, o equilíbrio, ser talvez um pouco mais cooperativa, não pensar só em mim. Ou por outro lado, eu tenho que olhar se eu estou fazendo coisas demais para agradar os outros, e se esse for o caso, aí eu tenho que fazer algumas mudanças. E daí realmente olhar mais para mim, né? Olhar mais para mim, para as minhas necessidades e ver se eu realmente estou nutrindo essas necessidades, tendo essa postura que agrada os outros. Então esse é um momento de cura, tá? Porque a Lua se conecta com Quiron. Quiron está em Áries. Quiron em Áries ele fala de uma alma ferida pela falta de autonomia, liberdade e iniciativa, principalmente. Então a cura se dá pela volta a este arquétipo de Áries. Se eu não ajo, o que eu vou fazer? Eu vou agir. Se eu me sinto insegura para tomar as minhas decisões, eu vou tomar as minhas decisões de toda forma. Porque é assim que se cura a ferida de Quiron. Você tem que viver ela, passar através dela. Essa cura ela vem pelo retorno ao arquétipo de Áries e também pelo seu olhar para o desenvolvimento aí de uma boa autoestima, do amor próprio, porque daí sim você vai se sentir mais livre, você vai se sentir mais no controle das suas situações.